Bom, que tenham todos uma boa noite. Boa noite. E busque na espiritualidade a paciência necessária para nos ouvir, porque a vontade de aprender é tanta que eu reconheço em todos aqueles que aqui comparecem com frequência, mas que muitas vezes essa vontade não se materializa em função dos poucos e parcos recursos que alguns oradores que aqui são convidados para fazer usa da palavra. E eu estou enquadrado entre isso aí, e que venho aqui mesmo arbitrariamente por honra ao nome da casa e a confiança plena que a gente tem nos nossos antepassados, né? Avô, avó, tio, pai, mãe, que fazem questão de presenciar nesta casa, de estar aqui sempre ligados a todos que aqui vêm, e que nós, nas dificuldades naturais que temos, procuramos, abusando do escrito de Kardec, na transferência de algo que possa nos ajudar, né? Principalmente para mim, que me força a ler um pouquinho mais para vir aqui, e que eu ganho com isso. Vocês pouco resultado às vezes vai ter, porque a fonte não é aquela inesgotável do ensinamento que nós gostaríamos de ser. Mas hoje o tema é um tema bastante fácil, porque não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E dentro desse capítulo, nós temos o item 19, que fala de benefícios pagos com ingratidão. Quando a gente fala em benefícios pagos com ingratidão, coloca-nos numa análise um pouco mais profunda, que não seria de bom alvitre a gente imaginar que alguém que recebesse algo como uma esmola, como uma ajuda, como um auxílio, e houvesse em troca um ato de ingratidão, ou pelo menos de não agradecimento. E é natural que o Evangelho coloca bastante clareza que, à medida que nós nos dispomos a praticar um ato de caridade, um ato de amor, um ato de ajuda, nós devemos estar cientes de que não é em troca do agradecimento, nem em troca, né, da sensação do bem-estar que aquela pessoa que está recebendo objeta e que te faz você a ser agradecido, agraciado com o reconhecimento de quem está sendo beneficiado. Então, o Evangelho coloca bastante para nós isso aí. Quando a gente analisa essa situação, se há um benefício, né, que alguém pratica e aquele benefício é acolhido e ele retribui em forma de não agradecimento ou de mau agradecimento, a gente entende como um desaforo, uma situação difícil de a gente aceitar. E o Evangelho coloca uma preocupação muito grande. Não seria essa situação do desagrado, ou então do não agrado de quem recebe, daquele que não agradece, aquele que não reconhece, aquele que não fala nem muito obrigado pelo que está recebendo, se isso aí não afugenta um pouco as pessoas com o desejo de doar. O Evangelho coloca se isso aí não serve de desestímulo para as pessoas que gostaria de dar, mas que gostaria que houvesse algum reconhecimento, né? Então eu vou dar, mas ninguém vai falar nem obrigado. Eu não vou dar mais nada para ninguém. A pessoa nem agradece, não reconhece, não atribui nenhum valor do meu esforço
que me despendeu para poder dar, mas é exatamente o Evangelho vem esclarecer de forma mais clara sobre o significado de tudo isso aí. Porque não somos nós que damos, se nós estamos dando com a pressuposição de que seremos agraciados, aquele mérito da doação, ele já está sendo compensado. Porque nós sabemos que quem dá, né, empresta a Deus. E Deus, como Ele paga para nós aquilo que nós emprestamos? Paga com a proteção, paga com a ajuda, paga com a benevolência sua, com a sua grandeza, com os seus ensinamentos, em favor de todos nós. Então nós já estamos sendo agraciados e recebidos sobre todos os aspectos de tudo aquilo que é feito, né, em nome da caridade, em nome do amor, em nome de todo o benefício que você possa fazer para alguém, né, para que seja beneficiado. Então, o Evangelho, ele está sempre chamando a atenção para nós sobre esse aspecto. Vamos doar, vamos ajudar, sem estarmos preocupados com a reação de quem está recebendo. Se ele tem alguma necessidade, que faça bom uso daquilo que você dá e que ele possa agradecer a Deus que apareceu alguém para dar. E que você, naturalmente, o doador, vai receber de Deus toda a paga, todo o benefício, todo o retorno que aquela pessoa poderia ter com o seu auxílio em nome da bondade de Deus. Então é bastante clara essa situação quando nós colocamos sobre esse aspecto. Se nós temos no nosso pensamento, na nossa ideia de doar qualquer coisa, doar um prato de comida e a pessoa sai, nem obrigado fala, você fala, não dou mais, nem obrigado falou. Mas não é isso que nós devemos buscar. Nós temos que procurar o atendimento da necessidade sem preocupar em receber aquilo que seria a graça, o agraciamento, aquele obrigado, aquela gratidão, e que nós pudéssemos encher, por exemplo, o nosso eu de orgulho de ter sido praticado bem e a pessoa ficou grata. E se nós temos realmente esse orgulho em esperar o reconhecimento, nós já estamos perdendo aí o grande valor, né, da dádiva, da doação e da beneficência. Por quê? Porque se você já tem no seu coração, no seu eu, o desejo de doar, de ajudar, e esperando que possa aquilo transformar num agradecimento, você já está perdendo a oportunidade de receber de Deus aquilo que realmente você devia merecer. Porque você já está recebendo na terra, já está recebendo aqui aquilo que você achou que seria mais importante, que era o agradecimento. E que na verdade não é o agradecimento e nem a retribuição que aquela pessoa naturalmente não vai ter condição de fazer para você. Então você doa sabendo e com certeza de que ele não teria condições de retribuir. Porque realmente quem pede, para quem você doa, de quem você tem ideias de que tem necessidade, você não deve doar nem dar com a expectativa de receber de volta aquilo que nós podemos imaginar. Então o Evangelho coloca sempre com bastante clareza para nós essa situação, porque o Evangelho, como ele é muito claro, e nós é que às vezes complicamos a vida dele. Então no segundo parágrafo do Evangelho, tem aqui para a gente poder avaliar com mais detalhe. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite que por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, veja como esclarece perfeitamente a necessidade de você não valorizar e nem esperar a gratidão. Não esperar o recebimento, a forma de agradecimento. Por quê? Porque é Deus que vai te retribuir, é Deus que vai te dar
Deus que vai colocar para você a forma como que você possa usufruir daquele seu benefício para aquela pessoa que precisa. Então nós precisamos ter consciência da forma como que nós atuamos. E quando ele fala também, nesse caso, que se a gente fizer já esperando, né, que a pessoa vai retribuir, nós estamos manifestando de forma pretensiosa. Eu vou dar, que ele vai falar para todos os meus vizinhos que eu sou um doador, que eu faço alguma coisa, vai falar para meus amigos que eu dei um dinheiro para ele fazer uma assistência, uma necessidade. Quer dizer, ele vai propagar o meu nome. Isso é importante para mim perante a sociedade. Por quê? Vai satisfazer o meu orgulho, vai satisfazer o meu sentimento de bom cristão, de bom doador. Mas o que é que vai sobrar de crédito para mim nessa atitude de doação? Se o que eu esperava dele, dessa doação, ele já retribuiu em forma de transmitir àquelas pessoas que convivem com ele a forma da minha bondade, eu já estou sendo pago. Não posso esperar de Deus, da bondade de Deus, nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento pelo meu ato. Então a nossa atitude vai ser uma atitude passada em branco, porque nós não vamos ganhar, nós não vamos ter condições de ver nem de reconhecer que Deus vai nos ajudar. Precisamos ter ciência de que o que nós fazemos é um ato de amor, um ato de beneficência, um ato de bondade, sem qualquer esperança e nem qualquer expectativa de receber e ganhar em volta um agradecimento ou um voto de louvor para aqueles que cercam as pessoas que são beneficiadas, né? Quando a gente imagina que o Evangelho coloca, explicando para nós, sempre sobre o aspecto da moral, do amor, daquilo que nós devemos sentir dentro do nosso eu, nós devemos estar bastante conscientes que a doutrina espírita é fundamental no esclarecimento desse procedimento que nós devemos colocar e praticar, transformando o nosso modo de ser em busca da nossa atividade despretensiosa, da nossa atividade sem buscar a retribuição que os outros possam dar e possam agradecer daquilo que nós fazemos. Todos os atos de caridade, todos os atos de amor que nós praticamos, nós devemos ter consciência de que é a Deus que nós estamos, né, praticando, e é Deus que vai retribuir para nós aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós não temos dentro de nós o desejo simplesmente de ajudar para se beneficiar com o agradecimento. Então, essa beneficência aqui, né, os benefícios pagos com a gratidão, é justamente para colocar a gente num momento de reflexão. Se acontece isso conosco, é importante a gente ponderar que isso é natural e isso é bom que aconteça conosco, para a gente aprender, para a gente poder buscar a razão por que a pessoa transforma, né, uma caridade nossa, por simples que ser, em troca de um agradecimento qualquer, de um elogio ou de uma forma qualquer de obrigado. E é isso que nós devemos trabalhar. A parte desse capítulo, ele trabalha, coloca para nós a necessidade de a gente atuar dentro do bem-estar, em fazer, mas desinteressadamente, em fazer sem qualquer pretensão de retribuição, em fazer as coisas pensando que é Deus, né, que está colocando um filho dele à sua frente para que você possa ajudá-lo. Porque todos nós sabemos que nós somos irmãos e que nós vivemos dentro de uma sociedade em que todos uns precisam dos outros. E que da forma como você atua dentro dessa sociedade, trabalhando para a melhoria e para a ajuda de alguém, você está contribuindo com as coisas que realmente Deus tem de desejo de que as pessoas vivam bem, que as pessoas vivam bem agraciadas e bem protegidas com a ajuda de qualquer que seja a pessoa. Então, se nós imaginamos que à medida que nós vamos fazendo os nossos
benefícios, nós vamos faturando alguns créditos na divindade, nós precisamos ter primeiro consciência de que se nós já não estamos recebendo o crédito aqui mesmo, através do que nós já colocamos aqui, através do agradecimento pessoal, através da publicidade, através da propaganda, através da exaltação do nosso nome, né? Através do voto na próxima campanha política ou de qualquer outra coisa que acontece. Então você faz e vai esperar que o cara te ajude. Então você está contando com as coisas naturais e materiais que você faz e que para Deus isso pouco significa. Por quê? Para nós precisamos compreender e sentir a razão da necessidade de você ajudar sem qualquer objetivo, sem qualquer pretensão de estar sendo agraciado com aquele seu ato, com aquele sua atitude, né? Então, quantas pessoas aparecem na sua casa, no seu trabalho, na sua fazenda, em qualquer lugar que seja, que não peça alguma coisa e que você muitas vezes, eu não vou doar, não vou dar porque eu conheço esse cara aí, é um preguiçoso aí, se você chamar ele para trabalhar um dia, ele não vem, né? Por quê? Porque ele não se dedica à vida, ele está sofrendo, ele padece de dificuldade porque é um improdutivo. Mas nós precisamos considerar quais são as razões que levam determinadas pessoas a essas atividades. Então, nosso compromisso não é saber profundamente a respeito das condições da vida da pessoa, da forma com que ela cresce, como ela administra o seu bem-estar. Nós precisamos ter, né, consciência de que Deus espera de nós como um auxiliador, como uma pessoa que compressa, que compreenda, né, todas as nossas funções para poder ajudar quem realmente necessita. Tem um outro item aqui do Evangelho, que eu achei também muito prático, para a gente poder avaliar e completar a ideia a respeito do assunto, que diz o seguinte: e sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará infelizmente. Nunca vedes, senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Quer dizer, quando você, porventura, você pratica uma caridade, no momento em que você não recebe o agradecimento, né, se você não recebe aquela forma de entender que você está ajudando, você não deve se rebelar. Por quê? Porque você vai buscar com profundidade o que realmente aquela pessoa está, o comportamento dela para não agradecer, o que é que ele tem, como que ele é, como que ele age, como que ele atua na sua existência. E de que no futuro, quando você doa e não recebe a gratidão, o que pode ser transformado isso aí? Como o próprio Evangelho vai. Uma sementinha que foi plantada no seu campo de trabalho, como benefício seu, que você vai colher da divindade, de Deus, que é realmente aquele que espera que você faça, sem a pretensão de ser beneficiado e ser agraciado com a ajuda de alguém. Então, toda vez que você tiver oportunidade de fazer algo para alguém, o que é que precisamos fazer dentro do nosso coração? Limpar o nosso coração, primeiro, do orgulho, né? Do desejo de fazer algo porque eu posso, porque eu quero e porque eu, né, quero que os outros saibam que eu também sou um filantropo, que eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Esse é o meu objetivo, então eu vou ajudar sempre. Então eu tenho que lembrar atrás disso que tudo que eu fizer, dessa maneira, eu não estou arranjando nenhum crédito para o meu futuro de espírito quando desencarnado. Porque depois que eu estiver para o outro lado e eu for reencontrar as pessoas que eu ajudei aqui dessa maneira,
logicamente eu não estarei nem sendo reconhecido, porque eu não ajudei e aquilo que foi possível ele agradecer, ele já agradeceu. Então ele não tem nem um créditozinho lá na espiritualidade para te ajudar, para fazer nada. Porque nós não sabemos com quem nós vamos encontrar. Nós não sabemos quem são as pessoas que nos antecederão, né? E que nós vamos um dia poder rever. E aqueles que nós ajudamos, como nós não sabemos quando nós vamos reencontrar, nós não sabemos também quem foram essas pessoas. Se pertenceram ao nosso relacionamento familiar, se foi alguém que conviveu conosco numa outra existência, se nós somos algum devedor dessa pessoa que está hoje batendo a nossa porta, né? Ou se nós estamos simplesmente ignorando o seu pedido, ou se eu estou fazendo para mostrar para o vizinho que realmente eu faço para garantir a minha posição social dentro do campo que eu vivo. Então esse reconhecimento que nós devemos ter, sem a pretensão do benefício do agradecimento, é muito importante. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. E não vamos montar o esquema, primeiro, de doar, né, e já em seguida receber através do aplauso. O aplauso vai ser uma forma inequívoca que nós podemos imaginar que vai fazer algo para nós em benefício. Esse aplauso pode ser momentâneo, mas que não significa para nada. Ele não vai ser guardado como um fruto, como um benefício que nós vamos guardar na nossa existência. Porque tudo que nós produzimos aqui, o que nós fazemos aqui, nós devemos estar cientes de que vai ter um valor muito melhor quando a gente passar para o outro lado. Eu não sei se alguém vai ficar aqui, mas eu devo ir. Então as coisas vão, né, dar para você uma forma clara de que a vida futura lhe oferece muito mais méritos, muito mais condições do que a nossa existência pequena e passageira aqui na face da Terra. Porque a Terra nada mais é do que um momento que nós passamos aqui em busca de uma aparelhagem do nosso espírito, em busca de um melhoramento da nossa vida para uma outra existência. Porque nós sabemos que essa aqui não é a única, não é a primeira e não será a última. Teremos muitas e muitas outras vidas para poder reparar todos os problemas que cultuamos de outras existências. Então, à medida que nós não temos dentro do nosso conhecimento a possibilidade de reconhecer, né, a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está sendo necessitada, e se a gente reconhecesse como um parente, um pai, uma mãe, qualquer coisa, e a gente conseguisse praticar as coisas baseadas, às vezes, numa situação dessa, você, às vezes, poderia ter uma atuação menos odiosa, menos comprometedora, em busca de uma situação melhor. Não só do benefício do aplauso, porque nós sabemos que quantas vezes nós nos encontramos hoje aqui na Terra ao lado de pessoas que foram caras numa outra existência e que nessa existência podem estar causando algum dissabor até no relacionamento conosco, né? Porque é comum também nós termos os nossos problemas de relacionamento com pessoas e que isso aí vem de um relacionamento de outras vidas e que nós trazemos sem conhecê-los com profundidade. Mas precisamos ter certeza de que o esforço que nós fazemos para poder nos desvencilharmos dessa situação de espírito devedor, fazendo bem, praticando a caridade, sem olhar realmente com quem, para quem nós vamos fazer, para quem nós devemos fazer. E aquilo que nós fizermos, guardar no nosso coração como um benefício bondoso, amoroso, sem qualquer esperança de retribuição e de publicidade daquilo que você faz. Então, esse pedacinho do Evangelho que fala quando os seus benefícios, aquilo que você fizer, for pago com ingratidão, você deve agradecer. Porque se você não esperou, né, o aplauso, e se você esperou, ele não veio. Então, se não veio o aplauso para quem você deu, virá de Deus, que reconhece todo o seu trabalho, toda a sua atitude, como forma de benfeitor. Todos nós sabemos que a vida é tão rápida e tão passageira que não dá tempo da gente
às vezes nem se preparar para poder fazer da nossa vida uma vida melhor, uma situação melhor. Não dá tempo para a gente poder burilar os nossos problemas, administrar as nossas dificuldades, reeducarmos-nos diante da convivência com as pessoas que nós estamos do lado aqui, hoje na Terra. Às vezes a gente vive tão pouco junto e que parte ainda sem aparar determinadas arestas que você tinha compromisso em fazer. E você ainda leva para outra existência um problema sem estar resolvido, né? Leva para poder resolver, talvez, numa outra, implorando a Deus, naturalmente, uma oportunidade de uma nova existência. E Deus, na sua bondade, naturalmente, tem dado, né, para nós. Quantas encarnações nós temos? Não sabemos. Quantas nós vamos ter? Também não sabemos. Então, nós temos que aproveitar a cada instante, a cada momento daquele que nós estamos aqui, para podermos atuar de forma mais adequada possível. Quando nós estamos agindo de forma coadunada com o Evangelho, pode ter certeza que a gente está ganhando alguns passos, alguns caminhos menos pedregosos na nossa existência material. Vamos fazer o bem, vamos buscar aqueles que necessitam, vamos trabalhar em cima do benefício às pessoas mais carentes, das pessoas de maior necessidade, sem realmente estarmos esperando a gratidão material, a gratidão do aplauso, a gratidão do agradecimento pessoal, porque você fez algo, né? Então, no futuro, isso é que vai ser trazido para nós como resultado da nossa ação. Quando Jesus falava que você tinha que fazer todo o bem possível, né, sem olhar àquele que estava necessitando, ele estava realmente colocando um ensinamento que fosse fácil de você perceber, que você não deve abrir, né, os seus olhos para poder examinar a pessoa que está para receber a sua ajuda, se ele merece ou se não merece. Se você tem condição de ajudar, se ele não tem condições, se ele está pedindo sem merecer, naturalmente o problema é dele. Você é que tem que trabalhar, você é que tem que afinar o desejo de fazer as coisas boas. Então é uma parte bastante simples do Evangelho, mas que coloca para nós, tão simples que faz com que a gente pense melhor nas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Às vezes nós não atuamos com aquela preocupação de fazer as coisas de acordo com o que o Evangelho está pedindo. Às vezes a gente, como autor e administrador das nossas ideias, nós fazemos exatamente aquilo que nós pensamos e aquilo que nós atribuímos um valor que muitas vezes ele não tem, a ideia não tem o valor que nós atribuímos. Então nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer forma, sem observar a necessidade e a forma com que nós estamos fazendo, para poder avaliar de que forma nós vamos receber a retribuição. Isso que é importante. Porque se nós estivermos deixando o orgulho falar mais alto, naturalmente nós já estaremos colhendo aqui mesmo, né, o benefício, e não devemos esperar nada que Deus tenha a contribuir para poder pagar algo daquilo que nós fizemos. Dentro da espiritualidade, precisamos valorizar o nosso ato, né, tirando de nós a vaidade, as emoções materiais, os questionamentos, por que vou dar, por que não vou dar, por que eu ajudo, por que eu não ajudo, mas condicionando a determinadas situações aquilo que você pode fazer, né, em benefício dos outros. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós atuarmos em prol de alguém, pode ter certeza que Deus está catalogando. Deus tem um computadorzinho que registra as nossas atitudes, que registra as nossas ações. E no dia que vocês passarem para o outro lado, naturalmente vocês vão ser informados daquilo que fizeram, né? Tem gente que às vezes nem vai conseguir ver, porque está tão cego, não fez nada, a página está em branco, o livro dele está em branco, ele vai ter que voltar imediatamente para recomeçar, né? Fala daquele caso do espírito que chegou no espaço e foi pedir para entrar. Então ele tinha como
o guardião da casa para entrar. Aí ele falou assim, vamos verificar o que é que tem aqui de atitudes boas que você prometeu, que você fez na terra. Aí ele abriu o livro dele. Você chama fulano de tal? Chama. Está aqui o seu nome. A página está em branco. Não tem nenhuma anotação que você fez aqui. Ah, mas eu não fiz nenhum mal. Mas também não fez nenhum bem. Então a sua página está em branco. Então a resposta aqui para você é, volte e comece de novo. Então o que vai acontecer conosco, né? Dentro dessas atitudes nossas de cada dia. A nossa página vai estar em branco, então nós vamos ter ainda a graça de Deus de dar oportunidade para dar o caminho de volta, com a recomendação para você começar de novo. E é isso que nós precisamos trabalhar. Aprender a recomeçar também é uma virtude, né? Então precisamos, se não conseguimos fazer nada nessa, vamos nos preparar para recomeçar a próxima. E Deus acredita em nós, tanto que Ele acredita que Ele manda a gente vir diversas vezes em busca do aprendizado, né? É isso que nós precisamos fazer das nossas atitudes algo que possamos acreditar naquilo que nós estamos fazendo e confiar, o que é mais importante, na divindade de Deus. Vamos ver a questão do Evangelho, porque eu só ganho para falar. Falei para o Felício aqui, para o Moacir, que é só 35 minutos. Meu salário é caro. Então eu vou... É na questão 28, se a memória estiver boa. Eu estou bom de memória, fiz uma ressonância magnética hoje, lá em Rio Preto. O médico falou que eu estou bem. Então o que eu vim fazer aqui? 28. Para ler a 28, se vocês me permitirem, eu vou ler a pergunta da 27. Porque a pergunta da 27 coloca dois pontos que eu acho muito importante. 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? É uma pergunta que faz na questão 27, dizendo se existe dois elementos gerais que compõem o universo, a matéria e o espírito. Existem esses dois elementos? Nós acreditamos que existe, né? Aí vem a 28 e pergunta. Então nós já estamos com a memória focada de que existe dois elementos, né? Isso que é interessante a gente levar para o entendimento da 28. Vou botar um óculos aqui para ajudar. 28. Porque o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Quer dizer, questiona, isso aqui é um questionamento que ele está colocando aqui para nós. Se não seria mais fácil para evitar confusão, já que existe dois elementos, uma matéria e um espírito, nós sabemos que a composição do universo é feita de matéria e de espírito, podia muito bem ter um esclarecimento que fosse para dizer o seguinte, a resposta seria essa. Uma é matéria inerte e o outro matéria inteligente. Quer dizer, continua tendo os dois elementos, né? Mas uma sendo matéria inerte e outra matéria inteligente. Matéria inteligente o espírito, matéria inerte o corpinho bonito que a gente vive gastando dinheiro para cuidar dele, né? Aí vem a resposta aqui. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Quer dizer, se as palavras nossas, da nossa linguagem, são complicadas, a culpa não é de Deus, né? A culpa é de quem formulou e escreveu a nossa linguagem. Então, já que tem esses problemas, vamos procurar a maneira de entender, né? As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere o sentido. Quer dizer, ele está dizendo que nós não entendemos porque a nossa palavra, a nossa forma de linguagem não é completamente clara e esclarecedora, que permite a gente entender as coisas da linguagem, né, espiritual.
Aí vem uma notinha aqui que ajuda a esclarecer também. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Quer dizer, está esclarecendo que continuam os dois princípios, né? Um princípio inteligente que independe da matéria, que é o espírito lá, e a outra, né, matéria destituída de inteligência. A origem é a conexão destas duas coisas, dessas duas coisas nos são desconhecidas. Quer dizer, às vezes a gente coloca na redação do livro uma porção de palavras e que leva a um entendimento que nós não entendemos claramente, porque tem muita coisa que ainda não cabe ao ser humano o conhecimento pleno de todas as coisas de Deus, né? Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Quer dizer, o Espírito que escreveu isso aqui, diz que ignorava se fosse realmente isso tudo que está sendo colocado aqui. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las, formando os dois princípios constitutivos do universo. Quer dizer, espírito e matéria, né? Que está no 27 esclarecendo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que as distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Então, já que nós não compreendemos tudo, não podemos saber não temos todo o conhecimento das coisas de Deus, vamos, por hora, entregar a grandeza das coisas à competência de Deus, né? Então, vamos a essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. E a questão de Deus, ela é para nós espíritas inquestionável até agora, porque nós não sabemos a sua capacidade de produzir tudo o que produziu, e muito menos nós para entender o que foi feito em nome de Deus. É Deus que criou-nos, é Deus que colocou a natureza a nosso serviço, e é Deus que acredita em nós, que nós sejamos capazes de fazer algo em prol dos outros que nos acompanham a cada passo aqui na Terra. E Deus acredita em nós. E por isso que a gente vem sempre aqui, né? Embora com a nossa imbecilidade total, mas acreditando que um dia a gente ainda possa melhorar e tecer um caminho um pouco mais claro e menos pedregoso, que possa nos conduzir a um bem-estar melhor, uma existência que eu espero para vocês que seja longa e distante, né? Porque é bom viver aqui. E Deus acredita em nós e nós vamos continuar sempre torcendo para que Ele nos coloque aqui. Apesar de que tem uma frasezinha que é muito comum quando a pessoa morre. Pô, mas era bom esse cara, morreu, hein? Tá. Parece que só morre gente boa. Então, se não só morre gente boa, eu vou ficar mais tempo, né? Porque os bons realmente morrem. Todo mundo diz que... Mas era bom, bonzinho, tá? Mas morreu. Então nós vamos ficar aqui ainda mais um tempo. Eu, principalmente. E que Deus tenha capacidade de compreender as nossas deficiências e trazer para nós as condições de melhorar o nosso modo de ser, em forma de encarar e ver as coisas que Deus oferece, as coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus nos pede e as coisas que Deus espera de nós em relação ao nosso relacionamento e a nossa convivência com as pessoas que nos cercam. E que Deus proteja todos nós nesta noite e para sempre. Obrigado.